outro efeito do concílio foi a missa nova, né? Nossa. Na verdade, acho que esse foi em termos práticos, né? Porque falar de colaboração da igreja com a comunidade, né? Proclamar a liberdade religiosa, assim, tem o seu efeito, aquela questão de você... Isso que é interessante, né? Posto um princípio, aceitado um princípio no intelecto, né? Isso uma hora vai desdobrar na prática, né? Mas a questão da missa nova aí realmente acho que é o cerne da questão, né? Tanto que o primeiro documento aprovado foi o documento sobre a liturgia no concílio, né? E lá tem aquela linguagem de que, de fato, a igreja, ela valoriza, ela sabe do valor do latim, mas onde se achar interessante por questões pastorais, onde o ordinário verificar que vale a pena, então pode-se rezar em português, em inglês, no vernáculo. Tudo assim, se afirma a doutrina que a igreja ensinou e aí coloca as possíveis exceções a cargo do bispo, a cargo das conferências episcopais. Se julgarem ok, tudo bem, tá valendo. Então, são as brechas que foram abertas. A exceção se torna regra. Que aí você vê que a questão do latim é um ponto, né? Eu acho que o mais simbólico disso, que na verdade não se preservou em lugar nenhum, né? Todos os bispos do mundo viram que não é interessante colocar na língua vernácula de cada país, né? E aí você teve uma Babel, né? E o da missa como o povo. Eu não vou dizer assim, quando eu falo povo aqui, né? Não estou no sentido pejorativo de que seja as pessoas mais simples. Também. Mas mesmo as pessoas que têm um pouco mais de entendimento, que estudam, os universitários, né, que se fala. Então, o povo geral recebe a doutrina também por símbolos. E na missa, isso é direto, né? Então, na medida em que você começa a frequentar uma missa na sua paróquia e que você vê outros elementos ali simbólicos, né? Mas são embora sejam simbólicos, transmitem. Isso aos poucos começa a mudar o entendimento, a mentalidade do católico a respeito da sua própria religião, né? Então, as mudanças mais drásticas, as que nós temos conhecimento, que é a mudança do idioma, a mudança do rito, né? Que é o famoso... antes, isso meu pai falava, acho que o pai de muita gente falava assim, a missa antigamente era em latim e de costas para o povo. Hoje é em português e o padre virado para o povo. São só dois elementos, mas que só isso já fez um estrago tremendo. Tem mais que isso, mas só esses dois já complicou. Exato, né? Tem mais que isso, né? Só que só esses dois já dá um bom estrago, né, no entendimento. Tanto que é comum você perguntar para um católico comum, né, que frequenta a missa, se perguntar o que é a missa, é comum eles falarem, é um momento que eu me sinto acolhido por Deus, é um momento de recolhimento, é um momento de encontro da comunidade Tem com muito Deus. essa palavra encontro, né? Um momento do encontro, né? Da experiência com Cristo. Exatamente. Né? Encontro, experiência, é um caminho. Né? É vivenciar. Vivenciar a religião, é muito assim. Deixou de ser uma questão doutrinária, como o nosso Senhor disse, e de ensinai, e passou a ser uma questão prática, né? De você vivenciar, de você agir, né? E a Missa Nova, quem formulou isso foi... Agora eu não lembro se foi Jean Guiton. Quem que foi? Ou foi o próprio Paulo VI? Agora eu não lembro. Mas que disse que deixar a missa tal como era rezada antes é contradizer o Concílio Vaticano II. E é mesmo. Né? Ou seja, o rito tal como era rezada a missa, ela por si, ela combate o Vaticano II. Por isso eles tiveram que alterar. Por outras razões também, né? Sabemos que tem umas razões aí ecumênicas. Aliás, quando se fala Concílio Ecumênico Vaticano II, a gente pensa que é o ecumênico no sentido católico do negócio, né? Que é de pegar
os bispos de várias regiões para se reunir, né? Mas não, aí teve um caráter de ecumenismo mesmo, de tentar trazer, não para se converter, os protestantes, os ortodoxos, os judeus, os muçulmanos e os ateus. E no caso particular, no caso da missa, para que esse esforço ecumênico fosse realmente eficaz, tinha que alterar a missa. Tinha que alterar o rito da missa para que ele ficasse palatável para os protestantes. E, de fato, protestantes contribuíram para fazer o rito da missa. Né? De fato. No grupo ali, né, que ia discutir as questões das mudanças, haviam 6 pastores protestantes, tem até a foto deles com o Papa Paulo VI, que é famosa, né? E dizem que eles eram meros observadores. Né? Mentira, porque, se não me engano, aquele americano Michael Davis, ele entrevistou alguns deles que estavam vivos ainda na época e perguntou, e o que vocês faziam lá? Não, a gente discutia. Então, eles palpitavam mesmo. As mudanças que seriam boas serem feitas, a linguagem que devia ser atenuada para que um protestante se sentisse à vontade numa missa, e vice-versa, né? De tal maneira que um católico ele poderia frequentar um culto protestante. Então, parece mentira, né? E desculpe, são casinhos, mas que são ilustrativos. Certa vez onde eu trabalho, isso foi já uns 10 anos atrás, na época de Bento XVI, quando ele liberou a missa, né? Com o motu próprio sumário pontífico. Foi em 2007 que ele liberou a missa. Então, quando havia rumores disso, eu conversei com esse rapaz, na época, no almoço, e eu comentei, você vê, né? O Papa ele tá querendo fazer algumas coisas, né? Porque você sabe, né? Tá uma bagunça, né? Cada paróquia reza de um jeito diferente. Aí ele me respondeu assim, é verdade. Deveria ter só Bíblia na missa. Um católico falou assim, que nas missas deveria ter só Bíblia, porque aí ia resolver esse problema. Então você vê que já não tinha mais noção nenhuma de missa. Era um encontro dos fiéis. Só de leituras. Leituras, de orações, né? De cantar algumas canções, bem ao modo de uma sinagoga, bem ao modo de um culto muçulmano, que lá também tem, eles leem, né, o Alcorão, bem ao modo de um culto protestante. Que você vê lá, se você, em alguns lugares, você tirar uma foto do interior de uma igreja e de uma foto de um templo protestante, e pior, né, até de um templo maçônico, você vai ver cadeiras ali, uma mesa no meio, as cadeiras de espalda grande, né, atrás, com pessoas, um presidindo o que está acontecendo. É igualzinho. Igualzinho. Não é uma espada, é o presidente. É o presidente. Né? É o presidente que preside lá a reunião. E a própria arquitetura das igrejas mudou, né? Mudou, exatamente. Mudou, foi um desastre completo. Né? Certa vez alguém falou bem uma síntese disso, né? De fato, hoje virou um salão de festas, né? Porque é exatamente isso. Você tem uma banda, um violão ali tocando para animar uma festa e as pessoas ali. E elas vão comemorar na festa depois com uma refeição. Né? Então, de fato, a própria arquitetura foi alterada, né? Porque exatamente, não faz sentido, né? Se a missa, tal como é ensinada pela igreja, isso deve ser declarado em alto e bom som, né? A missa é a renovação do sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. É um sacrifício que é renovado, que é repetido de maneira sacramental em cada missa. Então, sendo um sacrifício, um edifício, a arquitetura, os gestos, o ritual tem que ser condizente com isso, né? Agora, se a missa, tal como de maneira desastrada e bem trágica, né? Quando a missa foi reformulada e estava lá no documento oficial, se a missa é uma ceia, a celebração de uma ceia do Senhor, então não tem sentido você fazer uma ceia do Senhor, como eles falam, de costas para o povo. Não tem sentido você fazer uma ceia do Senhor em cima do altar.
Não sei. Primeiro que não é mais altar, agora é mesa. Então, exatamente, tem que ser uma mesa. Mesa, não pode ser altar. Altar é diferente de mesa. Aqui nós estamos numa mesa, Exato. não estamos num altar. Exatamente. Então, eles ainda mantêm, digamos assim, falam que é o altar, né? Mas é uma mesa. Por quê? Porque você vai fazer uma celebração de uma ceia. Em que você tem um presidente do evento e vai ter em volta os seus porque convidados. todo mundo se senta em volta da mesa. Como tá. Então o padre da missa nova está de frente para... É que não tem espaço para todo mundo reunir em volta. Exato. Mas tem missas novas que se faz isso, né? Exato. Exatamente. Em grupos menores se faz isso. Ou se fazia, não, se faz ainda, né? Se faz ainda. O neocatecumenato faz isso ainda. Tem uma mesa grande com o pessoal em roda. Porque o neocatecumenato até são grupos menores, né? Não é uma paróquia inteira, né? Mas, enfim, inclusive com criança. Com criança. Enquanto que quando é o altar, aí sim, você está para Deus oferecendo o sacrifício. O sacrifício, exatamente. Então aí tem que estar todo mundo olhando para o altar. Então o padre, obviamente, tem que estar de costa. Exato. Ele está oferecendo para Deus. E o padre, ele é, de fato, o intermediário entre o povo e Deus. Porque ele é ali... Por que ele é intermediário? Porque ele age na pessoa de Cristo, né? É uma linguagem técnica chamada in persona Christi, né? Então, ele empresta as suas mãos, empresta a sua voz. É Cristo dizendo, isso é meu corpo. O padre não fala, isto é o corpo do Senhor. Não, ele fala, isto é o meu corpo. Então, ele age na pessoa de Cristo e oferece sacrifício para Deus. Por isso que todos nós estamos exatamente de frente para Deus. Então, na pessoa do padre, sendo intermediário com o povo, oferece um sacrifício para Deus. Em honra, louvor e glória para Deus. Um sacrifício de adoração, chamado latrêutico. Depois, uma vez obtidas essas graças desse sacrifício, aí sim, em benefício do povo, que é o caráter propiciatório, né? Você torna propício Deus às pessoas. Aí então o padre ele se volta para o povo e vai distribuir as graças, que é a comunhão, que é nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, literalmente, não é simbolicamente, ele vai distribuir essas graças obtidas para o povo. Aí sim. E aí, até então eu não sabia, né? Aquele cercado que envolve o altar, né? Que separa exatamente o sacerdote do povo, aquilo chama-se mesa da comunhão. Aí sim, de fato, ali a mesa da comunhão que os fiéis vão comungar. Mas porque o sacrifício já foi feito antes. Então, a arquitetura também segue isso. E depois, você tem que ajoelhar e é na boca, né? E não na mão. Exato, isso é uma coisa interessante. Eu já fiz algumas perguntas para as pessoas, né? E falo assim, você acredita que aquilo não é símbolo, né? Sim, é claro, eu acredito que ali é nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é Deus, né? Sim, é Deus que está lá. E você não se importa de pegar Deus na mão? Não é? Você que vai se servir ali. Porque acho que todo mundo já passou por isso. Com um celular. Pega aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui. A pessoa ela vai com toda delicadeza, assim, né? Com licença, deixa eu pegar. Então a pessoa vai ver, né? Parece que a pessoa tem mais respeito pelo celular do que pela hóstia consagrada. A pessoa vai lá e pega, tal. Isso é como se fosse nada. Não, mas ela acredita que é Deus. Então tem uma tradição. Né? Tem uma lacuna aí que não fecha, né? Não fecha. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas eu pego com todo respeito. Mas pensa, volta para casa e pensa nisso. Você tá pegando Primeiro, Deus não se ajoelha, né? Então, não se ajoelha, não põe na boca direto, né? Porque o padre, ele lava a mão, tem a cerimônia do lavabo, antes dele tocar na hóstia. Aí não, se cada um fica com a mão, mão... qualquer lugar lá, põe a mão, fica de pé. E depois ele fala de higiene, né? É uma coisa... Se você acredita que aquilo lá de fato é o corpo e sangue do nosso Jesus, tem que ajoelhar. Exato. No mínimo. No mínimo, porque... Senão não faz o menor sentido. Todos nós, né? Somos feitos de corpo e alma. Então, nosso ser inteiro tem que prestar adoração a Nosso Senhor. Então, não é só interiormente que a gente presta adoração e fala assim, não, eu adoro o Nosso Senhor, assim, eu dedico minha vida, se o Senhor quiser me tirar a vida. O seu corpo também. E a manifestação dessa adoração, corporalmente falando, né, é exatamente se ajoelhar.
Por isso que a gente também faz o sinal da cruz, né? Um sinal exterior. Né? Exato, é um sinal que manifesta a nossa fé, que manifesta a nossa reverência, manifesta a nossa piedade. Então, é muito curioso isso. A pessoa acha que ela tem mais respeito por uma autoridade governamental, né? Que venha o presidente, o governador, o prefeito, no trato, né? Até no trato, no linguajar, por um aparelho celular de outro, do que pela consagrada. Quer dizer, é o próprio Deus que está lá. O seu Redentor. Você deve sua vida para ele. E não. Vai lá, tal, pega, como se... Alguns levam para casa, escondem, põe na bolsa. É isso que é mais trágico, né? Aí é questão existe isso. Né? Existe isso, né? A pessoa... E quando vai passando de mão a mão, as paróquias mais modernistas? Vai pegar o cálice e o cálice vai passando de mão em mão. Nossa. Aí o fulano da primeira fileira pega e passa para da segunda fileira vai passando, aí lá atrás o último leva de novo pro altar. Nossa, isso eu nunca vi. Isso é. Quer dizer, agora, de fato, então não precisa nem do sacerdote para distribuir. Não. Não precisa de um ministro extraordinário da comunhão para ele. Não precisa ter nem mais fila. A pessoa fica sentada recebendo. Nossa, bem pior do que a gente não acompanha isso, né, de perto, mas eu não sabia disso. Vai circulando, o cálice vai circulando. Então, essas práticas, a arquitetura, fora, né, tem uma bandinha que fica tocando música, né, contribui para quê? Para a formação de uma mentalidade, para a formação de uma doutrina. A pessoa, ela não vai acreditar que aquilo é corpo, sangue e alma divindade do Senhor. Jamais. Jamais. Porque ela entra numa igreja que é horrorosa, que num manifesto sagrado já começa um primeiro impacto negativo. Depois chega com um padre que não cumpre, por causa das rubricas da Missa Nova, não cumpre todo aquele ritual bonito, a pessoa vai ficando cada vez mais dessacralizada. Dessacralizada. Né? Porque o homem é muito sensível ao que você falou, os símbolos, a exterioridade das coisas. Você vai num lugar rico, um palácio rico, você fala que serve a majestade, né? Você vai numa casa simples, fala que não tem rei. Você vai numa igreja simples, sem decoração, você fala que não tem rei nenhum. Ora, Nosso Senhor também é rei, né? Exato. Então, ou melhor, ele é mais que todos os reis juntos da face. Então, ele deveria ter o lugar mais bem decorado, mais rico para isso. E não tem. É um lugar proporcionado a isso, né? Proporcional para isso, como era o gótico, o barroco. Por que as igrejas aqui do Brasil de ouro? Investiram o ouro no lugar errado? Nada, investiram no lugar mais certo. Se você dá ouro para o rei, para sua mãe, para seu pai, você não vai dar para Deus? Não. Por isso que é extremamente rico. Quando se entra numa igreja barroca em Minas Gerais, Salvador, etc., você já espera, você já está preparado que ali vai ter alguma coisa oferecida para alguém muito, muito importante. Né? Muito importante. Nunca vou me esquecer de uma curiosidade, quando começou a missa aqui no centro de São Paulo, em 2002, tem 22 anos isso, né? E ali, então, né, a Folha de São Paulo fez uma reportagem, eu estava nessa missa, né? E a Folha de São Paulo fez uma reportagem criticando a missa tradicional, falando que era absurdo ter a missa em latim, que era uma coisa antiga, uma coisa... Tá, então, a Folha de São Paulo entrevistou um monte de gente, né? E a maioria gostou. Agora, o que foi curioso foi um budista que foi na missa. Eu era budista, estava vestido como budista. Falou assim, adorei. Porque é isso mesmo, porque essa missa é a verdadeira missa, é a missa sagrada, não a outra. Até um pagão reconhece. Claro, porque uma você não tem ritual. Outra você tem um ritual bonito, é tudo detalhado, tudo perfeito. Cada gesto do dedo do sacerdote tem uma importância. A outra não, é tudo com nada. Então as pessoas percebem, claro. Lógico. Agora, é interessante a Folha de São Paulo se preocupar com isso, né? Eles sentiram que ali ia dar problema, né? Ou seja, a volta de uma missa desse jeito ia dar problema, né? Porque eles foram criticar. Quer dizer, estranho. Mas, de fato, né? A missa, como ela é rezada, a chamada, né, missa tradicional, né? Eu gosto de falar a missa de sempre, né? Ela sempre foi rezada assim, salvo algumas variações, né, ao longo do tempo, mas ela te induz, né, a levar uma vida mais séria, né? Não só a vida da religião,
Mas a vida civil, né? A vida fora, né? Te induz a você ter mais seriedade nas coisas. E não levar tudo na brincadeira, como hoje, né? Hoje tudo é motivo de brincadeira. Se bate palma na missa. Exato. Não, então, veja os frutos, né? Veja onde isso chega. Uma vez eu fui no velório da mãe de uma colega e o padre, fazendo as últimas palavras ali antes do enterro, falou, não, mas nós acreditamos que a senhora Dona Cleide, ela está nos céus e agora ela está sendo recebida por Nossa Senhora e pelos anjos. Aí parou. Palmas para a Dona Cleide, porque ela está chegando no céu. E todo mundo... No velório. No velório, uma coisa completamente sem cabimento, né? Essa minha colega ficou arrasada. Com razão, né? Imagina um negócio desse. Então, perdeu-se todo o senso, né? Do sagrado, do respeito, da hierarquia. Da seriedade das coisas. Não, tudo agora é brincadeira. Tudo exatamente aquele clima otimista que você quer se manter. Você vê todo mundo aqui sendo destruído, mas não, você vai... Não, sou otimista, né? Não está acontecendo nada. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Basta falar de Deus que as coisas vão dar certo, né? E não é assim, né? Mas da missa também é um ponto que é de tensão, né? Porque aí acho que até é um pouco mais delicado mesmo, porque de fato, mais do que a questão do concílio, a missa envolve as consciências, né, das pessoas. Mas você chega a abordar isso nas paróquias? Então, eu sempre costumo... é uma questão de didática, né? Eu vejo como é que está a maturidade do público, né? Então, primeiro eu vou abordando a questão do catecismo. Tanto que eu me apoio, eu sempre levo o catecismo de São Pio X, fisicamente, né? Para mostrar, olha, isso aqui é do Papa São Pio X, então é um catecismo, né? Aqui tem as lições básicas, tá? E vamos ensinar. Então, fala a questão da verdade, para já assentar isso, né? Que a verdade, mostrar que a verdade não pode mudar, ela não é contraditória, né? Ela não pode ser relativizada. Então, eu vou preparando esse terreno, né? Eu vou introduzindo as orações também, né? Eu vou comentando sobre o credo, tal. Até que chega em alguns pontos que algumas pessoas até percebem. Mas o senhor disse tal coisa, mas na missa não é assim. Então, após essa preparação, aí sim começa a se abordar. Porque, de fato, você chegar já de cara, né? Porque não é didático. Não é, e vai ter o efeito contrário, né? A pessoa já vai ter uma resistência, já vai comunicar a um padre, né, o que está acontecendo. Tem alguém lá, né? Falando mal. Então, primeiro a gente expõe, mas isso de maneira muito, muito sincera e sempre baseado, né? E a receptividade? Então, geralmente é boa. Geralmente tem um ou outro que não, digamos assim, ele até vai denunciar, né? Tá ensinando, né, coisas conservadoras lá, né? Mas a maioria das vezes é receptivo, mas são pessoas que já têm um pé, se não totalmente, já tem um pé ali com relação à tradição, né? Ou com a missa antiga, ou com desejo, ou já percebe que já está incomodada, digamos assim. Vários já falavam assim que, olha, eu não aguento mais assistir a missa aqui ou acolá, porque eu quero rezar e não consigo rezar, né? Porque é uma bagunça. Então, muitos já têm um certo incômodo, né? É difícil. Pouquíssimas vezes tive algum confronto, digamos assim, não vou dizer nem discussão acalorada, mas simplesmente um debate ali, né? Muito difícil. Já faz quanto tempo que você atua nas paróquias? Não, geralmente isso é convite, né? Agora, depois da pandemia, isso, né, digamos assim, esfriou, digamos assim, né? Até por conta também de agenda, né? Mas a última vez que eu estive foi em Mauá. Lá foi muito bom, porque acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, que eu ia de maneira, assim, quinzenalmente, sábado sim, sábado não. Época de festa mais passado, né? Mas houve uma maior continuidade, né? E lá deu para formar um grupinho. A maioria são jovens, se não todos são jovens, né?
Mas isso foi por conta de, assim, alguém que nos conhecia disse que se poderia ir em Itaparó, que tinha um grupinho lá que precisava de... ou que estava interessado em aulas, né? Uma outra vez foi em São Caetano, já na época foi um padre que pediu. Ah, bom, aí já é meio caminho. Aí já é outra história, né? Porque aí o padre está bem aderente, né? Então, ele que propõe que se tivesse alguém disponível para poder dar algumas aulas lá, né? Das demais foi uma coisa mais esporádica mesmo, né? É um grupinho que tem interesse e que chama, pede uma aula, pede duas, mas aí não continua, né? Vamos ver se nessas épocas aí com a tradição dos custódios, né? Com o moto próprio do Papa aí proibindo, acho que dá uma boa arrefecida, né? De água fria, né? Mas enfim, eu creio que a internet, nesse ponto, ela ajudou bastante, né? Nossa, ajudou demais. Então, né? As pessoas têm acesso à informação que antes era negada. Isso. Né? As pessoas consomem agora. Né? Ela não precisa nem se expor, digamos assim, de falar, eu tô indo sábado na paróquia lá porque vai ter uma aula do fulano, né? Não, ela de casa mesmo. De casa ela vê. De casa ela pode ver se o que está sendo apresentado é verdade ou não. Sim. Então, hoje em dia a internet... Isso facilitou bastante. Facilita muito. Abriu a mente de muita gente. Tem um lado podre na internet, óbvio, mas ela abriu muito a cabeça das pessoas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.